Vamos falar sobre corpo? Mas primeiro deixa eu vestir uma blusinha aqui, que é quase 11 horas da manhã e eu vou pra academia. Me conta, vocês malham em horários fixos? Ou vocês vão a hora que funciona que para vocês, para não deixarem de lado o corpo que vocês habitam? Vamos falar sobre corpo real, né? Não é corpo de Instagram, não é corpo de TikTok, não é corpo das redes sociais, é um corpo real. Aquele que você encontra andando na sua rua, dentro da sua casa, enfim, aquele que você olha e fala, parece mais comigo do que aqueles corpos, né, que são padrões impossíveis de alcançar, a não ser que você tenha uma boa grana para investir, né? E se você ainda não me conhece, meu nome é Maria. Eu tô aqui compartilhando a minha vida, né, com o processo de autoconhecimento, reflexões. Vem junto comigo porque eu acho que você vai se identificar nesse vídeo. Mas antes, se inscreve no canal se você se identifica com conteúdos como esse. E o que acontece? Eu tenho 37 anos e eu sempre falo isso porque eu ainda não me acostumei com essa idade. E o que acontece é que quando eu fui entrando na fase da puberdade, aos 10 anos de idade eu fui muito precoce, né? E as pessoas falam que eu não pareço ter a idade que eu tenho e tudo, e eu acho que a gente tem que estar bem, né, com esses processos, né? Mas realmente é muito complexo você lidar com o avançar da idade, né? Principalmente com todo esse excesso que a gente tem hoje em dia de mídias sociais e de estímulos visuais que, né, fazem com que você é, se compare, né, com rostos perfeitos, corpos perfeitos, né, hormonizados, corpos feitos cirurgia, né? O Brasil é campeão em cirurgias estéticas, né? Em procedimentos estéticos. E quando você faz parte, né, de uma classe da qual você não tem esse acesso, a não ser que você faça um bom empréstimo, enfim, penhore tudo, ou trabalhe muito, 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 que é possível, claro, né? Hoje em dia passam com cartão, valores e pague, né? Óbvio, né? Tudo com muito, muito, muito esforço e depois de muito ponderar, né? Porque tudo é essa questão, né? Não seria uma prioridade, né? É. Então, voltando aqui, eu fui tendo noção do meu corpo muito mais rápido, porque como eu aos 10 anos, né, já entrei na puberdade, né, já veio o meu primeiro ciclo menstrual, o corpo ele muda, né? E aí eu já apareceu mais seios, né, enfim, eu já fui vendo as diferenças, as mudanças no meu corpo, né? Agora sim, malhar com o cabelo preso, porque aqui tá muito quente. Conta de onde você tá me assistindo, que eu vou gostar de saber, né? Onde que a gente tá chegando. E aí você vai percebendo as diferenças do seu corpo com as das outras amiguinhas, né? Eu sempre tive mais seio, sou pequenininha, tenho 1,50. Na época também tinha a questão do cabelo, que não era aquele padrão, né, de cabelo aceitável e bonito. Então eram várias questões que pesavam, né? E vamos lá para academia. Quando eu voltar, a gente continua esse papo. Fica aqui comigo, que eu tenho que cuidar de quem está junto comigo até o fim, meu corpo. Missão cumprida. Acabei de chegar da academia. E onde foi que eu parei? Peraí, tamanho dos seios, né? Pois é, eu começo a olhar para as coleguinhas e vejo que eu tenho mais seios, né? Preciso usar um sutiã. Então, o primeiro sutiã mágico do primeiro sutiã, né? E para poder, né, não mostrar ali aquele volume, né? E os menininhos não fazerem um chamado bullying, ou mesmo as meninas, porque a gente vive isso, infelizmente. Ela existindo ou não existindo o nome na época, mas era isso, né? Era o bullying. E eu lembro que uma vez eu fui fazer uma prova para um colégio militar e quando eu estava saindo, eu estava com blusinha clara e eu estava sem sutiã nesse dia, não sei por quê, mas eu notei que algumas crianças começaram a mexer comigo, sabe? Aquilo dali foi bem impactante e eu fiquei assim, eu já tinha a percepção do meu corpo que ele estava mudando, né, com essa transição, né, da fase de criança para adolescente. E as inseguranças iam aumentando. Conforme eu tinha uns 13 anos, né, vamos pulando aí, eu já olhava para mim, olhava para as minhas amigas de escola e via que o formato da perna delas era diferente do meu, né? Eu tenho aquela perna que chama aquele joelho valgo, né? Aquele formato em X, né? E por muito tempo eu questionei minha mãe, mãe, por que que a senhora não tratou minha perna, né? Que a gente chama aqui popularmente de perna zambeta, sabe? E ela não é tão, assim, evidente, mas ainda assim me trouxe muita insegurança e comentários, inclusive, das amigas sobre isso, sobre as minhas vulnerabilidades. E é muito complexo, né? Porque eu acho que já a gente sabe, né? Não precisa dizer o que é errado, porque é errado você ficar falando das inseguranças do outro e principalmente na frente dele, né? Assim, brincando, né? Ai, eu tô só brincando. Não, você não tá, você tá machucando o outro que já é inseguro.
E assim, por mais que as pessoas falem, muitas vezes, né, e vejam, sintam que você transparece ser uma pessoa segura, mas dentro da sua casa, no seu lar, você sente, né, você vai, enfim, como é que eu posso dizer? Criando uma resistência a essa admiração com o corpo que você habita, né, porque é isso, eu só tenho esse corpo aqui, o que eu posso fazer por ele? Melhorá-lo, né, ir para academia, tratá-lo, com alimentação também bacana, o que é muito complexo, porque muitas das nossas inseguranças também se refletem no nosso padrão de alimentação, né, com os distúrbios alimentares, né. Ontem houve uma situação no trabalho que a menina meio que passou mal. E ela era uma adolescente e ela estava muito tempo sem comer. E aí você para e pensa, ela estava muito tempo sem comer por quê? É porque ela estava brincando no espaço, né, um espaço turístico, ou porque ela já tem aqui naquela fase adolescente as inseguranças com o corpo, né, infelizmente, né, é nessa fase que muitas vezes vem transtorno, né, como anorexia, bulimia, mas não somente na fase da adolescência, né. E é sempre uma briga muito constante com a nossa a forma como nós existimos, né, como viemos, né, o formato do nosso rosto, né, que não é no caso meu não é simétrico, né, ele é totalmente assimétrico. É com enfim, aí você vem pra frente da câmera, né, e você se sente toda errada. É muito, muito complexo, porque a gente deveria fazer as pazes conosco, né. Houve, né, a chegada do movimento Corpo Livre, né, com Alexandra Gurgel e entre outras grandes, como eu falei, a Luísa Junqueira, e é muito bacana que eu sei que elas também já brigaram muito, né, elas mesmo trazem, né, nos vídeos dela essa briga constante com a balança, até elas entenderem que, o como diz, né, o buraco é muito mais embaixo, né, tem questões muito mais profundas, né, relacionadas a como elas se enxergam, né. Existe a distorção de imagem, né, onde às vezes eu penso: "Será que eu tenho essa condição?", porque é um transtorno, né. Então assim, são muitas questões, né, e eu queria que a gente refletisse sobre isso nesse vídeo, né, como a gente está sempre, brigando com a forma que somos, sendo que é tão injusto, na verdade, né, porque a gente carrega uma bagagem de vida e como a gente começa a se comparar com aqueles corpos perfeitos, né, tipo, perfeitos assim, que são conquistados com a dieta milagrosa do ovo, quando na verdade tem ali vários procedimentos estéticos que envolvem muito dinheiro, cirurgias de como é? Lipoescultura, abdominoplastia, enfim, várias e várias sessões de drenagens linfáticas. Aí quando você parte para a questão de musculação, tem pessoas que estão fazendo aí hormonização, né, inclusive eu aprendi essa palavra com o Rodrigo Góes, eu gosto bastante do conteúdo dele, e ele traz muito essa ideia de que você não tem, é muito injusto você se comparar com alguém que está fazendo uma hormonização, que está fazendo aí uso do suco, né, e aí você vê um corpo que ele vai se delineando muito rapidamente e o seu tá levando tempos e tempos, né. Eu voltei agora, dado um ano mais ou menos, longe da musculação, porque eu sempre fui priorizando outras coisas menos a mim, né, menos o corpo que eu habito, né. Eu vou falar isso porque inclusive tem até um filme, né, O Corpo que Eu Habito, é bem bem complexo esse filme, é bem interessante. Mas gente, é isso, sabe, não adianta você buscar um padrão perfeito de corpo olhando para fora, né, olhando para, como eu disse, né, para aquele corpo que ele vende, tem todo um comércio por trás da exibição desse corpo, né, ele ganha para ser daquela forma, né. Mas enfim, não é uma novidade, né, a comercialização da beleza, a insatisfação, a venda da insatisfação, né, porque o que você vê que esse corpo, né, perfeito, e você olha para o seu no espelho, já dado todas as questões que você tem, as questões psicológicas, as memórias, né, de infância, todos os pequenos traumas, né, que você vai carregando consigo, né, que essas marcas, né, que você traz de alguns bullying, de alguns comentários, comparativos, porque somos seres sociais, né, então a gente sempre está em um grupo e muitas vezes quando você se sente, assim, muito diferente daquelas pessoas do grupo, ali você vai trazer também algumas grandes inseguranças que você leva para várias áreas da sua vida, relacionamento, trabalho, né, com uma timidez, é aquela baixa autoestima e tudo isso reverbera, né, é um conjunto de coisas, né, tá tudo muito conectado.
E me conta aí vocês se, de certa forma, vocês estão fazendo essa análise, né, é importante que a gente se fortaleça, sabe. Eu acho que a gente tem essa tem aquela mania da rivalidade feminina, sobre a rivalidade feminina, muitas vezes inconscientemente, quando você está em meio amigas, enfim, de diversas faixas etárias, né, porque eu não sei até que idade eu vou chegar, mas a gente sabe que isso acontece em diversas faixas etárias. Se você tem aquela amiga que mesmo que você sabe da vulnerabilidade dela, por favor, não brinca com aquilo. Mesmo que você diga: "Ah, eu tô brincando", você vai mexer com as inseguranças dessa pessoa. Então isso diz mais sobre você do que sobre ela, tá? É importante que você fortaleça a mente. A gente tem que se ajudar nesse sentido. A gente vê muito a internet como um meio de julgamento. Então, vamos fazer, se todo mundo está fazendo isso, bora na contramão nesse sentido, porque isso reverbera em várias outras questões psicológicas, né? Mas é muito importante que a gente seja a contramão das coisas ruins, não é mesmo? E outra coisa, um ponto aqui que eu queria falar para vocês, esteja em paz, porque isso aqui vai se desfazendo. Então, muito obrigada, Maria, pelo seu bracinho que está ajudando aqui, ó, a levantar sua casa, suas pernas que já lhe levaram para muitos lugares, viver muitas coisas, a sua barriguinha aqui, ó, comporta toda a comida que é necessário. Tem umas dobrinhas aqui nas costas, mas essas costas carregam o peso de buscar os meus sonhos, as minhas perninhas, como eu tinha dito para vocês, é uma perninha em formato de X, né? Mas elas estão aqui me segurando, me mantendo de pé sempre que eu preciso, aos meus cabelos que eu amo. Então, assim, o meu nariz, que sente todos os cheiros maravilhosos, a minha boca, que sente o gosto da comida deliciosa da minha mãe, enfim, e que tem o poder de dar voz aos meus pensamentos e que esses possam alcançar pessoas que também se sentem assim como eu. Eu não posso dizer nesse âmbito que só fica nessa questão da dismorfia corporal, da forma como a gente se olha para o âmbito feminino, né? A gente vê que tem muita gente também, muitos homens que também passam por isso. Tudo reflete nos hábitos alimentares, nos relacionamentos, tá tudo, como eu falei para vocês, é um conjunto de coisas, né? Então me conta se vocês estão fazendo, né, nesse ano 2025 essa análise, né? Poxa, eu tô há tanto tempo, né, lutando contra um corpo que tá aqui, que me mantém nesse mundo, né? É o corpo que eu tenho. Então, o que que eu posso fazer para fazer as pazes com ele, né? E se for necessário você fazer uma higiene, né? Principalmente hoje em dia, no que a gente consome, é importante que você faça e você comece a olhar mais para você. Faça essa análise. Caramba, eu passo muito tempo olhando e admirando outras pessoas. Será que é uma admiração mesmo? Ou eu acabo fazendo dessa pessoa um parâmetro para mim alcançar, sabe? Porque isso vai se tornando uma coisa tóxica, uma relação tóxica, e onde você está se autoflagelando e não vai chegar a lugar nenhum, né? E vai descontar em alguma parte, né? Seja numa compulsão alimentar, seja em um distúrbio alimentar, seja em se retrair para com relacionamentos, no trabalho, enfim, é um eterno martírio. Me conta vocês, de fato, porque eu cheguei a essa conclusão que eu tenho que estar em paz e tenho que fazer o meu melhor para construir, né? Tanto aqui quanto reverberar no todo a pessoa que eu quero enxergar no espelho. Se eu nunca conseguir fazer uma cirurgia, tá tudo bem. Não é só estética, também é bem-estar. Eu sinto, de fato, no corpo os efeitos de não ter um seio tão pequeno, mas também não tão grande. Mas eu tenho que estar em paz com quem eu sou e o que eu represento, porque eu sou muito mais que um corpo. E eu tenho certeza que você também é muito mais que um corpo. Na verdade, o seu corpo é só uma casca que com o tempo ela infelizmente vai se desfazer, né? Ninguém tá aqui para sempre. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.